107.3 FM. A partir de agora, programa Verdade para o Tempo do Fim. Louvor, palavra, alegria, ensinamento bíblico e a participação do ouvinte. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Na apresentação de Alexandre Bernardes. Na paz do Senhor Jesus Cristo, na verdade bom dia, né? Praticamente boa tarde, porque eu já tô aqui preocupado com o final do programa, porque é a estreia e a gente quer aproveitar o máximo do tempo possível. Aqui é o seu amigo e irmão Alexandre Bernardes, então corrigindo aí, um bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, 11 horas, 1 minutinho, 8 segundos, horário de Brasília. Seja bem-vindo ao retorno das atividades do programa Verdade para o Tempo do Fim, agora pela Adore FM, na frequência 97.3, Grande São Paulo, cidades do interior paulista, ou para o Brasil e o mundo pelo aplicativo Adore FM. Você baixa aí no Play Store, se você tem o Android, ou iOS para iPhone, ou ainda pelo site adoresempre.com.br. Nós estamos muito felizes, alegres, radiantes. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de um tempo buscando mais experiências no Senhor, orientações, não é? Olha, Ele preparou algo maravilhoso para você, meu amigo e minha amiga. Sabe por quê? Porque você, eu fico até emocionado, hein? Primeiro dia, inclusive, já fico emocionado aqui, né? Porque é aquilo que eu aprendi também. Amém? Por isso que eu fico aqui feliz e emocionado. Eu tenho aqui o Wesley na mesa de som hoje, que Deus abençoe. Mas como eu ia dizendo, você foi criado para revelar atributos do caráter de Deus. E o que Deus preparou para você e para mim. Porque cada mensagem, a cada domingo das 11 ao meio-dia aqui na Adore, vai servir para mim também. Ele preparou algo maravilhoso. E se você nos acompanhar ao longo dos domingos, ao longo das programações, se você estiver atento às orientações que serão dadas, sua vida nunca mais será a mesma. Por quê? Porque todo o fundamento do programa Verdade para o Tempo do Fim, e Jesus é a verdade, não é? Conhecereis a verdade vos libertará. Toda a essência nesta volta do programa Verdade para o Tempo do Fim está fundamentada na seguinte questão: quando nós temos intimidade com Deus, praticando momentos a sós com Cristo, nós conhecemos então de fato a verdade que é Jesus, e vem aquela paz que excede todo entendimento, e tudo na nossa vida, sobretudo no que se refere às questões relacionadas à obediência, né? Ou seja, o nosso segmento de vida, as ordens que estão ali na palavra de Deus para que a gente cumpra, se torna, ou seja, leve, prazeroso, passa a ter um verdadeiro sentido para a nossa vida. E é dentro disso que a gente vai trabalhar todos os domingos. Fique conosco, divulgue. Você é o nosso parceiro ministerial. Amém? Nós precisamos muito da sua oração. Hoje é a abertura, vou dar alguns recados. Depois a gente vai navegando aí em velocidade de cruzeiro. Amém? Eu quero desde já mandar um grande abraço para o pessoal lá do Parque João Ramalho. Estive ontem levando ali a palavra de Deus, foi uma bênção. Um beijo no coração de todos vocês. A todo o pessoal lá da Igreja do Lago, Praias Paulistanas, ó, eu só não vou mencionar o nome aqui porque é muita gente. Então eu gosto de fazer o seguinte: se eu mencionar o nome, tem que mencionar de todo mundo. Mas ó, o nome de cada um de vocês está aqui no meu coração e na minha mente. Tá? Um beijo no coração de vocês. Agradeço muito ao Tiago Thierry, lá da Bahia, que nos ajudou, não é, a ter o contato com o pessoal da Adore, na pessoa da Elisângela, do departamento comercial. E Deus dirigiu todas as coisas. E para a honra e glória do nome dele, nós estamos aqui a partir de hoje. Vamos passar vários meses juntos. Será uma bênção. Tome sempre nota, porque nós vamos divulgar canais no YouTube, o nosso Zap, tá bom? Tudo isso vai servir para apoio. Sabe por quê? O programa Verdade para o Tempo do Fim, nesse retorno, ele está todo baseado na seguinte forma: é como se você estivesse em sintonia conosco durante todos os dias da semana. Por quê? Porque nós vamos aqui sempre dar dicas de intimidade com Deus, momentos a sós com Cristo, e você estará praticando ao longo da semana. Você estará em sintonia conosco todos os dias. E olha,
Cada testemunho maravilhoso que vai surgir, haja coração, viu? Que Deus abençoe grandemente, então, a todos. Muito bem, então. Nós vamos, então, começar aqui, rapidamente. Já falei, né? Tome nota, porque depois eu vou dar uns recados importantes que você precisará anotar. Nós teremos aqui um bloco de saúde, um bloco também de estudo da palavra e reflexão. Prepare a sua Bíblia, o seu caderno de anotações e vamos avançando, porque 1 hora corre rapidamente, não é? Vamos, então, para o momento da saúde. Momento da saúde. Momento da saúde. Queridos, nós estamos no Setembro Amarelo. Há um grande risco de suicídio, pessoal. Eu quero falar do risco de suicídio, prevenção, como identificar e onde buscar ajuda. Porque o que acontece? A comunicação, ela precisa e pode ajudar a salvar vidas, não é verdade? E também evitar o sofrimento de muitas famílias. Se nós analisarmos, o suicídio é considerado pelo Ministério da Saúde como um problema muito grave, um problema de saúde pública muito complexo, complicado. Afeta indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e assim por diante. As pessoas estão sofrendo muito com isso. Todos os anos, cerca de 800 mil pessoas, é isso mesmo que você ouviu, morrem pelo suicídio no mundo. Terrível, não é? É um assunto muito complexo. Tem pessoas que evitam falar deste assunto. E isso também envolve a questão da saúde. E os momentos a sós com Cristo ajudam também a pessoa a lidar com isso. Porque ela passa a ter saúde mental e aquela paz que excede todo entendimento invade a alma dela. Obviamente que à medida que nós vamos caminhando a cada programação, a cada domingo, a gente vai colocando uma pecinha do quebra-cabeça, não é? E vai ficando mais claro tudo isso. Mas nesse comecinho, né, de assunto acerca da questão do suicídio, há algumas formas de prevenção. Por exemplo, nós precisamos saber estar próximo das pessoas para podê-las ajudar passo a passo. Ficar sempre de olho, por exemplo, problemas de conduta, manifestações verbais das pessoas, não é? Por exemplo, se alguém está ali 2 semanas com uma conduta, uma manifestação verbal diferente, ou seja, referente, a suicídios, pessoas começam a falar muito sobre isso. Fique de olho nisto. Essas manifestações, elas não devem ser interpretadas como ameaças, nem como chantagens emocionais, mas sim como avisos de alerta para um risco real. Aí vem, preocupação com a sua própria morte ou falta de esperança. Então, as pessoas sob o risco de suicídio costumam falar sobre morte e suicídio mais do que o comum. Confessam se sentir sem esperanças, culpadas, baixa autoestima, não é? Elas têm pensamentos muito negativos. Precisamos então prestar atenção nisso também. Expressões de ideias ou de intenções suicidas. Fiquemos atentos para comentários do tipo: vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, eu queria poder dormir e nunca mais acordar, não é? É inútil tentar fazer algo para mudar, eu só quero me matar, e outras coisas relacionadas. Então, às vezes esse tipo de fala passa desapercebido pelos membros da família e também pelos amigos. Tomar cuidado com a questão do isolamento. As pessoas com pensamentos suicidas, elas podem muitas vezes se isolar, não atendem telefones, interagem menos nas redes sociais, ficam em casa, fechadas nos quartos, reduzindo, até cancelando todas as atividades sociais. Temos que tomar cuidado com isso. E o que acontece? Existem vários outros fatores. E já terminando, então, fiquemos atentos a coisas que estão relacionadas, por exemplo, exposição a agrotóxico, perda de emprego, crises políticas, econômicas, discriminação, várias questões. As pessoas, elas ficam muitas das vezes desanimadas, tristes. Isso faz com que elas fiquem abatidas. Nós precisamos, então, estar atento a isso. Nós precisamos, então, fazer o quê? Ajudar as pessoas. Se você identificou alguém que costuma aí apresentar esses sinais, se aproxime dessa pessoa. Procure ouvi-la, não é?
Procure falar para ela de esperança, de paz, de alegria. Que Jesus é a nossa esperança. Fique em contato para acompanhar como a pessoa está passando, ou seja, o que está acontecendo com ela no dia a dia. O que ela está fazendo. Ajude essa pessoa a buscar ajuda. Nós podemos, sobretudo, levar a elas o quê? O amor de Jesus. Meu amigo e minha amiga, de repente você está ouvindo essa programação e você tem achado que a vida não vale mais nada, que a sua vida não, né? Você está sem autoestima, você está sem esperança. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, aquele que cuida até dos passarinhos, dos animaizinhos, ele também cuida de você, amém? Quando você descobrir o plano maravilhoso que ele tem para você, que você foi criado para ser um espetáculo para o mundo, revelar atributos do caráter de Deus, tudo isso em nome de Jesus vai desaparecer. Guarde essa palavra no seu coração, meu amigo e minha amiga. E você, leve essa palavra para o seu amigo ou a sua amiga que sofre desse problema. Ouça essa música, medite nela. Fernando Iglesias, cuidará também de mim. Que através dessa música, Jesus fale poderosamente à sua mente e ao seu coração. Estou cansado e em meio à sombra estou, o coração ferido, o perseguido sou. Jesus é meu amparo, amigo na aflição. Os seus olhos me contemplam, Ele dá-me proteção. Os seus olhos me contemplam, Ele dá-me proteção. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei, pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Quando eu sou tentado na escuridão da dor, se longe tenho estado do seu tão meigo amor, eu volto sem receio ao meu
entrou no mundo. Satanás atreve-se a dizer que é impossível ao homem caído vencer as suas tentações. Cristo, porém, veio desmascarar o enganador. Ao vir a esta terra como homem e com os mesmos recursos que o homem pode hoje alcançar, resistiu às tentações de Satanás. Estamos apresentando A Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Apresentação: Alexandre Bernardes. E eu estou aqui com uma grande parceira e amiga que também tá vindo a todo vapor, hein, Fabiano? Olha, hoje eu tô emocionado, hein? Você chegou aí, né? A gente lembra de tudo, né? Das coisas que passaram, de toda essa nova experiência. É muita emoção, não é verdade? Fabiana, seja bem-vinda ao programa Verdade para o Tempo do Fim, agora pela rádio Adore FM. Boa tarde, Alexandre. Um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes. É um sonho, né? De retomar esse programa, e é feito com todo carinho, com todo amor para cada um que está ouvindo aqui, com certeza. Exatamente, aqui nós estamos para servir. Sempre. Porque se a gente colocar o pé aqui, sabe? E se não for para acontecer outra coisa que não seja honrar e glorificar o nome de Deus, então é melhor nem voltar mais domingo que vem. Com certeza. Não é verdade? Porque a gente quer que as pessoas sejam curadas espiritualmente. Porque para nós entendermos sobre Apocalipse, por exemplo, a besta, a marca da besta, o fim dos tempos, precisamos primeiramente estar felizes em Jesus, porque aí tudo vai ir bem. E nós estamos nos tempos finais, Jesus está voltando. E Ele quer nos dar o quê? Alegria de espírito, paz de espírito, para que nós então, cheios dele, cheios do Espírito Santo, passemos pelas horas finais da história deste mundo, que certamente está muito próximo. Você não acredita? Eu acredito inclusive, Alexandre, que o Senhor permitiu que esse programa volte ao ar, com o objetivo de ajudar a curar os traumas no coração das pessoas. Muitas pessoas não conseguem ir a Deus porque elas têm traumas de infância, de como elas foram tratadas, de situações pelas quais elas passaram. E nós teremos um papel nesse sentido também. Inclusive, falei sobre o suicídio. Eu gostaria que você desse aí um recado para as pessoas, tanto para aquelas que precisam estar de olho em pessoas que têm, digamos assim, inclinações suicidas, para aquelas que de repente estão sofrendo com esses tipos de tendências, né, para praticar o suicídio. O que você tem para dizer? Eu sei que você trabalha inclusive na área da saúde mental. Sim. O que você pode falar para as pessoas? Bom, primeiro que o suicídio ele é um problema de saúde pública. E o Ministério da Saúde, ele tem algumas campanhas, né? E uma das campanhas que nós temos é o Setembro Amarelo. Isso porque o suicídio, ele abrange todas as faixas etárias. Pode ser idoso, jovem, adulto, adolescente, criança. E entre as crianças é onde mais aumenta o número de suicídios. Então é algo assim que realmente nós precisamos falar. Uma coisa muito importante para você que tem alguém em casa e você está tratando com essa dificuldade, não julgue essa pessoa. Se você tiver um pensamento de julgamento, a pessoa vai se fechar e ela não vai conseguir falar com você. E tem algo que todos nós podemos fazer. Você pode ouvir. Preste atenção, eu estou falando ouvir, eu não estou falando para você dar conselhos, eu não estou falando para você procurar justificativas para que ela viva mais, eu estou falando para você ouvir. E às vezes nós precisamos abrir a boca e ter a coragem de falar o seguinte: eu não sei o que você está passando. É importante nós nos colocarmos no nosso lugar, porque se você não sabe, você pode aprender. E algo muito importante, Alexandre, muitas pessoas não conseguem conversar com seus familiares porque elas são julgadas e tem muitas frases que a gente fala errado. Então, para vocês, eu dou a seguinte sugestão: anota aí um número, 188. 188 é o número do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Ele funciona 24 horas por dia. Você pode ligar a qualquer momento e alguém vai escutar você falar. Porque nós precisamos falar sobre o suicídio. É isso aí. E, para finalizar, para fechar com a cereja do bolo, que palavra de esperança. Porque olha esse fundo, aumenta mais um pouquinho, Wesley. É de um hino, hein? Ó. É que já acabou, né? Acabou. Ó, mas eu vou falar uma coisa para você, Alexandre. Mais perto quero estar. O que você pode dizer
para as pessoas que sofrem desse problema no contexto de estar mais perto de Jesus. Mais Os perto. fatores de risco, que incluem o suicídio, que levam alguém a desistir de viver, estão a ansiedade, por incrível que pareça, a instabilidade, transtornos mentais, que infelizmente muitas vezes não foram diagnosticados. Está também a impulsividade, que tem a ver com o amadurecimento desse cérebro, que se dá por volta dos seus 24 anos, mas principalmente a desesperança. A desesperança que leva as pessoas a acabarem encerrando com as suas vidas. E você pode e deve procurar serviço profissional. E dentro do serviço profissional você pode procurar o CAPS. Tem CAPS adulto para transtorno mental, CAPS infantil para transtorno mental, CAPS para quem usa álcool e drogas, extremamente importante, além do 188 CVV. E queridos, nós precisamos ter uma esperança. E o nosso Senhor, Ele veio para nos dar esperança. Então, não desista, porque mesmo que você ache que você não tem importância, você é muito importante para o Senhor Jesus. Só uma correção, o primeiro programa é só emoção, a gente confunde as coisas. Eu falei mais perto quero estar, mas é tudo entregarei. Amém. Precisamos entregar nossa vida nas mãos do Senhor para que Ele possa nos levar Exatamente. nesse turbilhão que está o mundo. Tudo entregarei, né? E outra... Exato. Ó, o Wesley é o nosso DJ de Wesley. Jesus aí, ó. Boa tarde, viu, Wesley? Você é muito importante nessa equipe, nessa família aqui. E olha só, quando a gente entrega tudo, nós queremos estar mais perto de Jesus. Então, na verdade, né, tá tudo certinho. É uma consequência natural. Amém. Louvado seja Deus. Tome nota agora, porque a gente vai entrar daqui a pouquinho no estudo da palavra, tá certo? Nosso primeiro estudo, né, desse retorno do programa Verdade para o Tempo do Fim. Tome nota porque você vai entender o porquê você precisa anotar o que eu vou dizer. Veja bem, gente, é muitos ouvintes. Então nós elaboramos ali um Zap Business, né? Aquele WhatsApp Business. Vou passar o número, tá certo? Você deve entender que nós temos que ter um tempo, né? Hábil para poder o quê? Atender a todos. Então, tenha paciência. Quando você mandar a sua mensagem, tá certo? Não fique assim, tipo, não me responderam ainda. Tenha paciência, porque é muita gente. Então a gente vai respondendo aos pouquinhos. E quando você mandar a mensagem lá, nesse número de Zap, você diga que quer participar do grupo de intimidade com Deus. Ah, Alexandre, mas grupo trava celular, todo mundo manda áudio, todo mundo manda vídeo, não é? Aí não vai ficar legal. Não fique preocupado com isso. Por quê? Porque o grupo de intimidade com Deus, só os administradores vão trabalhar no grupo. Então, tá certo? Não vai ter aquela poluição visual, digamos assim, tá certo? Porque são mensagens muito interessantes que as pessoas realmente postam, né? Aquela coisa toda. Mas para não ficar travando, pra gente não sair do foco, só o administrador vai poder postar. Por quê? Você vai adicionar o WhatsApp do A Verdade para o Tempo do Fim. Você vai ser colocado no grupo. E os administradores, ao longo da semana, estarão colocando as orientações que você deverá praticar. E quando você ouvir a mensagem de hoje, você vai entender o que eu estou te falando. Vamos anotar então? Vamos lá. O Zap do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim. 11, né? Prefixo 11. 9, que é o 9 na frente. 5817 3591. Repetindo, 11 9 58 17 35 91. Assim fica melhor, né? Vamos repetir a terceira então. 11 9 58 17 35 91. Lá você pode também deixar seu testemunho, seu pedido de oração, seu agradecimento a Deus, mas diga, se você quer entrar no grupo, a gente coloca você no grupo, só os administradores estarão colocando as orientações ao longo da semana. É como se o programa fosse todo dia, Fabiana. É verdade. Interessante, né? Muito bom. Uma benção. E aí, o que vai acontecer? Você terá também acesso ao nosso canal no YouTube. Ele tá novinho, tá? Tem poucas visualizações, porque eu montei ele esses dias. Além de que o YouTube, né? O YouTube anda, né, boicotando alguns canais. Mas não desanime. Se você for lá, só tem isso de inscritos. Só tem isso de visualizações. Não olhe por essa perspectiva, tá? Porque muitas das vezes o que você enxerga não é fato. A questão de YouTube tá muito complicado nos últimos dias. O nosso canal, ele vai servir de apoio. Você já pode ir se inscrever nele. Ele é todo voltado para intimidade com Deus e momentos a sós com Cristo. Qual é o nome do canal, Alexandre? Intimidade com Deus Oficial. A foto do canal é um homem olhando assim no espelho
e no espelho refletindo a imagem de Jesus. Ou seja, quando nós passamos momentos a sós com Cristo, o que acontece, Fabiana? Vamos ficando mais semelhante ao nosso Senhor. Exatamente. Então, um canal no YouTube, Intimidade com Deus Oficial, tá bom? E para terminar, os nossos e-mails, tá? Os nossos e-mails. Eu vou passar um. A verdade para o tempo do fim, @hotmail.com. Repetindo, a verdade para o tempo do fim, hotmail.com. Queria falar mais alguma coisa, Fabiana? Você deu uma suspirada assim? Não, eu também tô feliz, tô bem feliz de estar aqui com você. Agora já passou a emoção, já tô tranquilo. Mas vou falar uma coisa pra você, fácil. Alexandre. Muito importante que as pessoas que estão ouvindo e que desejam ter paz, tranquilidade, esperança, motivação para viver, que vocês sigam os passos. Vocês vão ver como isso vai ser algo incrível na sua vida. Como vocês terão experiências lindas para compartilhar. E uma das séries, antes de entrar em definitivo na palavra de hoje, uma das séries será uma série de 21 passos para ter uma intimidade genuína com Deus em momentos a sós com Cristo e cura espiritual. E eu vou contar o meu testemunho também aqui, a Fabiana também vai contar o testemunho dela e teremos vários outros testemunhos para a honra e glória de Deus, amém? Ou seja, se você quer compartilhar também a sua história, o seu testemunho, escreva pra gente. Pode ser que a sua história seja lida aqui no ar. E pode ser no Zap Business lá que a gente já falou, né? Que é o 11 9 5817 3591. Vamos então para o momento da palavra. Estudo da palavra. Vamos orar então neste momento? Para que Deus nos abençoe e nos dê o Espírito Santo. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Prepare o seu coração. Vamos falar com Deus. Oremos então ao Senhor neste momento. Pai querido e bondoso Deus, que neste momento, através do Espírito Santo, o Senhor visite milhares de pessoas que estão ouvindo esta palavra, para que tenham vidas transformadas, para que sejam cheias de alegria, para que tenham cura espiritual, Senhor. Há um grito de socorro na alma de muitas pessoas, e o Senhor tem a palavra de sabedoria, de esperança e a saída para elas, ó Papai. Amém, Senhor. Senhor Deus, que não venhamos falar nada de nós mesmos neste momento, mas inspirados pelo Teu Santo Espírito, nós te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Você pode ir anotando as passagens, caso você tenha dificuldade de acompanhar a leitura rapidamente conosco, ok? E depois você vai conferir. Ah, realmente o que o Alexandre falou, tá tudo aqui e tal, né? Começa assim no versículo 12, Evangelho de Lucas, capítulo 6. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, falando sobre Jesus, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Aí no versículo 14, 15 e 16, você tem o nome desses discípulos. Mas perceba agora o versículo 17 em diante. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom. 18. Os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. Olha o 19 agora. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele o quê? Virtude, na minha tradução. Em algumas vem poder, tá? Poder. E aí continua o seguinte, que curava todos. Aí no versículo 20 diz que, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, bem-aventurados, né? Os humildes de espírito. Inclusive, nós vamos ter uma série de intimidade com Deus, começando baseado nas bem-aventuranças. Vai ser o pontapé inicial para 21 dias. E faremos todos juntos, né? Faremos... Fabiana, você falou alguma coisa? E faremos todos juntos. Exatamente. Nós também faremos com vocês. Exatamente. Mas olha só que interessante. Jesus passava noites orando ao Senhor. Você já passou uma noite toda orando ao Senhor?
Tem uma moça, não vou mencionar o nome dela, ela ainda está com um pouco de timidez, mas ela disse que vai testemunhar em breve. É um dos testemunhos mais extraordinários que eu tenho visto das pessoas que têm praticado os momentos de intimidade com Deus e a sós com Cristo. Ela estava com ansiedade num dia que eu ia realizar uma vigília de intimidade com Deus, que nós vamos também realizar com os ouvintes em breve. Ela me mandou uma mensagem: irmão, estou com ansiedade. Fui ao psiquiatra, ele me receitou um remédio, eu fico meio grogue. Isso está me trazendo muita angústia, tristeza. Por favor, ore por mim. Você conhece algum remédio natural que poderia me ajudar? Eu quero me livrar disso. Aí o Espírito Santo tocou na minha mente assim, dizendo, né? Impressionou a minha mente, né? Olha, convida ela para a vigília. Aí eu falei, participa da vigília de intimidade com Deus? Ah, eu vou participar. Fizemos a vigília e tal. Por volta de 1 da tarde, ela disse, vigília maravilhosa, me convida para as próximas. Aí eu perguntei, como você está? Ela, estou me sentindo bem, feliz e muito leve, alegre, em paz. Aí eu falei, você conversou muito com Jesus esta noite? Ela, sim, aprendi que o meu remédio é estar aos pés de Cristo. Amém? Amém. Esse é só um pedacinho do testemunho dela. Tá? Só um pedacinho. Uma outra moça, claro, não vou mencionar o nome dela, ela mandou uma mensagem para mim, dizendo que o casamento dela não estava indo bem, estava muito ruim, e ela começou a flertar com uma pessoa na internet. E ela começou a entender que isso estava errado, obviamente. Não estava se sentindo bem com isso. Que ela estava se sentindo uma adolescente, passando por toda essa situação. E pediu ajuda. Aí eu falei, por que você não faz os passos de intimidade com Deus? Como assim? Expliquei. Ela começou a fazer. Fez o passo número 1. Ficou encantada. E disse assim, olha, muito obrigada. Eu não conseguia nem falar no nome de Deus. Aí dei o passo 2, que é um dos mais difíceis. Um dos mais difíceis, perdão. E aí ela fez, disse, consegui. Depois de alguns dias, né, até achei que ela não tinha mais avançado. Mas ela me chamou no privado, consegui, amém. Aí eu falei, como você está se sentindo? Ela, como se eu necessitasse estar sempre e o tempo todo na presença de Jesus. Meu amigo, por que Jesus ele era cheio do poder do Espírito Santo? Por que Jesus ele tinha paz de espírito? Por que mesmo mediante as tristezas, as circunstâncias mais desanimadoras que poderiam estar diante dele, ele estava firme? Porque ele passava momentos de intimidade com Deus. E qual é o resultado de você passar momentos de intimidade com Deus e a sós com Cristo? Você pratica a arte da contemplação. Nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos. Então, se nós passamos a contemplar a Cristo em momentos de intimidade com Ele, buscando Ele nas primeiras horas do dia, nas madrugadas, a primeira tarefa nossa do dia, nós vamos ser semelhantes a Ele. Nós teremos a mansidão dEle, a paz que só Ele pode dar, a alegria que só Ele pode dar. Até o nosso semblante será um semblante suave, dócil, nossa fala. E seremos cheios do poder do Espírito Santo. O que nós lemos aqui? Que saía de Jesus o quê? Poder. E ele curava alguns? Não, todos. Na primeira de João, capítulo 5, versículo 12, diz assim, ó, quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. A verdade para o tempo do fim. Conhecereis a verdade, João 8,32. E a verdade vos libertará. Você sabe que depois que eu pratiquei os momentos de intimidade com Deus, esse texto passou a ser mais significativo para mim. Até os textos da Bíblia passam a ter um significado mais profundo. Por quê? Porque se eu não conheço a Jesus, se alguém perguntasse para você, quem é Jesus? O que você diria? Ah, Jesus é meu Salvador. Ok? Ah, Jesus é meu amigo. Ok? Né? Eu amo muito a Jesus. Jesus é aquele que me ama. Aquele que deu a vida por mim. Mas Jesus, ele é muito mais do que isso. Jesus, ele é uma pessoa. E essa pessoa, ela está lá no jardim de oração te esperando todos os dias, sobretudo nas primeiras horas do dia. Tem um hino, chama No Jardim de Oração. A primeira estrofe diz assim, ó, eu fui ao jardim bem a sós, aos primeiros raios celestes. Eu, por exemplo, gosto muito de orar às 3 da manhã. Pude então ouvir doce e meiga voz. Isso a gente vai compreender a cada domingo. Por isso que cada domingo é um elo, como se fosse uma corrente. Para você entender o quebra-cabeça de todo o programa de intimidade com Deus e a sós com Cristo. Pude então ouvir a doce e meiga voz. A voz gentil de quem? Do Mestre.
Aí vem o coro. Que alegria sempre essa voz ouvir. Eu te amo. Eu fiquei emocionado nessa parte porque eu tive uma experiência com isso. Eu vou contar um dia. Eu te amo, ó pecador. Mesmo a morte, lá sobre a cruz sofri, para ser o teu salvador. Aí vem a estrofe 2, né? Ouvi sua voz divinal, em acentos muito suaves, que falava a mim com ternura igual à voz gentil das aves. E a última estrofe. Eu fico a escutar a sua voz, na vibrante luta terrestre, e ao me vir tentar o inimigo atroz, quão bom ouvir o mestre. Jesus é uma pessoa. Ele nos ama. Conhecereis a verdade, conhecer Jesus. Quando nós conhecermos a Jesus, passamos a ser como Ele, semelhantes a Ele, ter a paz que excede todo entendimento. A palavra de Deus, porque Jesus é a palavra, não é apenas letras mais, mas ela é vida para a nossa vida. E tudo passa a ter sentido na nossa vida. Obviamente que a gente não vai conseguir falar tudo isso, tudo hoje, né? Mas nós vamos ter as orientações que serão dadas ao longo da semana, através das redes sociais que nós passamos. E a cada domingo uma pecinha do quebra-cabeça. A cada domingo mais um passo a ser, né, a ser colocado para você praticar e para nós praticarmos também. Então Jesus, ele é uma pessoa. Nós devemos praticar relacionamento com Jesus. Mas sabe como é que a gente ora muitas das vezes, Fabiana, ouvintes? A gente vai lá e ora assim: Senhor, muito obrigado por mais um dia, abençoe o meu dia, abençoe a minha família, não é? Abençoe meu cãozinho, meu papagaio, meu emprego, que tudo dê certo, que nenhum mal nos aconteça, agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. A gente vai trabalhar, vai colocar a chave lá para poder abrir a porta do carro, não orei. Senhor, a mesma oração de ontem, em nome de Jesus, amém. Nós devemos praticar relacionamento de qualidade, não ter pressa de sair da presença de Deus. Porque Ele é o nosso amigo. E quando nós oramos, aí acontece outra coisa que deveria ser ajustada, que não é errado. Devemos fazer muito isso, que é o quê? Pedir e agradecer. Devemos pedir muito. Porque a palavra de Deus diz, pede e lhe será dado. Devemos dar graças, a palavra de Deus diz, em tudo dai graças. Mas sabe o que acontece? É a verdade ou não é o que eu vou falar agora? Alexandre, eu vou lá orar, parece que a minha oração não sai do teto. Não passa do teto, né? Eu vou lá, peço, agradeço, e não tem mais assunto. Você vai lá, faz aquela oração agora que eu fiz até uma analogia aqui, né? Em nome de Jesus, amém. Aí Jesus vai falar assim pra você, tá bom. Mas e se você aprender a ouvir Ele falar com você? Como assim? Não devemos ir a Jesus só orando da seguinte forma, pedindo e agradecendo. Devemos também fazer isso, mas também o quê? Contando tudo para Ele. Como será que Jesus passava a noite toda com o Pai? Será que Jesus passava a noite toda só pedindo e agradecendo? Claro que não. Ele contava tudo. Eu imagino Jesus dizendo assim, ó, Pai, Pedro, ele é tão teimoso, Pai. Eu tento ajudá-lo, eu tento convencê-lo. E Jesus, ele era cheio do Espírito Santo, né? Mas você sabe que a vida é feita de escolhas. E Jesus, ele é um cavalheiro, ele respeita nossas escolhas, como Jesus respeitava as escolhas de Pedro. Mas eu imagino que Jesus contava tudo. Pedro, ele é muito sanguíneo, ele é muito desesperado, Pai. Então, só um exemplo aqui. Jesus, ele contava, ele abria o coração ao Pai. Por isso que ele conseguia passar o quê? Horas orando. Sabe essa moça Fabiana e ouvintes que eu mencionei? Não falei o nome dela, né? Que ela tinha crise de ansiedade, participou da vigília e ela entendeu que o remédio dela é estar aos pés de Jesus. Outro dia ela falou uma coisa pra mim que eu fiquei até com vergonha. Eu ainda falei, preciso chegar nesse estágio aí. Ela disse que ela tem orado tanto que outro dia ela ficou orando da 1 da manhã às 6 da manhã. Da onde você vai tirar tanto assunto assim? E quando você pratica os momentos de intimidade com Deus e a sós com Cristo, onde você não apenas pede, não apenas agradece, porque você pede, agradece, acabou o assunto. E aí, o que Jesus tem para te dizer? Então você começa agora a contar as coisas para Ele, a abrir o teu coração, tudo. Coisas que aconteceu na sua infância, suas tristezas, suas decepções. A gente vai aprofundar mais isso. Vamos ter pessoas aqui na bancada que vão falar mais sobre isso também. Olha, acontecem coisas extraordinárias. É difícil eu explicar aqui matematicamente falando, né? Eu sempre digo isso. Mas as pessoas já me disseram, e é verdade, confirmando, Alexandre, é verdade o que você diz.
E eu vou dizer o seguinte que eu falei para elas. Só quando a pessoa pratica que ela consegue entender o que a gente está falando. Então, quando a gente começa a orar a Deus, não só pedindo, não só agradecendo, porque aí acaba o assunto, não tem mais o que dizer, mas falando coisas para Ele, contando tudo para Ele, a gente começa a fazer, sabe o quê? A gente começa a medir o nível da nossa qualidade de comunhão com Ele. E é aí que a gente começa a avançar. Ontem, na Igreja do Lago, um beijo no coração de todos aí, uma moça disse assim para mim, olha, estou fazendo os passos de intimidade com Deus. Já estou conseguindo ficar meia hora conversando com Jesus. Ela não conseguia, de repente, ficar 10 minutos. Então, Jeremias 29, versículo 13, diz que nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração. A oração, anote isso daí, meu amigo e minha amiga. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não adianta eu chegar aqui para você e começar a falar de doutrina, né? Da besta, da marca da besta, que em breve virá, dos tempos de angústias que virão, se primeiro você não estiver curado espiritualmente. Porque senão você não vai conseguir passar pelos momentos finais da história deste mundo. Mas se você estiver em momentos de intimidade com Deus, em momentos a sós com Cristo, praticando a arte da contemplação, você vai passar a ter uma grande alegria, paz, confiança. Todas as suas orações começarão a ser respondidas, claro, segundo a vontade de Deus, nunca podemos esquecer disso. Porque nós vamos abrir o coração a Ele, repetindo mais uma vez, a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Por que nós precisamos aprender a conversar com Jesus com qualidade, momentos de qualidade? Porque nós vamos falar com Jesus a eternidade. Nós vamos viver a eternidade com Jesus. Se a gente não gosta de conversar com Jesus, a gente está apressado para sair da presença dEle. Aquela coisa pragmática, mecânica. No próximo domingo vamos avançar mais sobre isso. A gente não vai gostar de conversar com Ele na eternidade. Então abra, a partir de hoje, meu amigo e minha amiga, já caminhando para a reta final da mensagem, abra o seu coração a Deus como a um amigo. Ele te conhece. Ele sabe exatamente quem você é. Um dia aconteceu algo comigo, mas hoje eu não vou falar ainda. Quem sabe já no próximo domingo já começa a contar. Ok? Abra o seu coração a Deus. Tenha momentos a sós com Cristo em oração. Conte todas as coisas para Jesus. Medite na palavra dele. Não tenha pressa de orar, Senhor Deus, rapidinho, não. Ore e dê pausas, sabe? Ore e dê pausas, dizendo, Senhor, o que o Senhor tem para me dizer? Dá uma pausa, fique em silêncio, procure ouvi-lo. Mas como assim ouvi-lo? A gente vai explicar isso. Uma das maneiras que a gente ouve a voz de Deus é através das impressões que o Espírito Santo coloca na nossa mente. Ok? Devemos ter, então, uma mente sensível à voz do Espírito Santo para ouvir a voz de Cristo. E para terminar em definitivo, um examinador de notas, ele fica durante muito tempo examinando só notas verdadeiras. Depois de muito tempo vem a prova final, chega uma nota falsa para ele. De tanto que ele examinou a nota verdadeira, quando bate a nota falsa na mão dele, é como se fosse aquela campainha disparada. Bé! Nota falsa. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. Se você aprender a passar momentos a sós com Cristo e de intimidade com Deus, sem ter pressa, você vai aprender ao longo dos programas aqui aos domingos. Em breve, logo ali, tá? Logo ali. Não vou nem usar essa palavra breve, tá? Mas é logo ali. Uma jornada de 21 dias, sua vida nunca mais será a mesma. A gente precisa voltar todo vapor com este programa, começando na raiz da questão, trazendo cura espiritual. E aí todas as demais coisas farão sentido na vida das pessoas. Sua vida nunca mais será a mesma. Suas orações nunca mais serão as mesmas. Você será uma pessoa de oração, de poder do Espírito Santo, para a honra e glória de Deus, porque Jesus morreu por você, Ele te conhece. Vamos para uma reflexão rápida, antes de nós caminharmos aí para o final da programação. Escute só esta reflexão. Cristo está vivo hoje. Ele quer entrar na sua vida, perdoar os seus pecados
e dar a você o poder de ter uma vida abundante. Ouça as suas palavras. Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E diz também: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de Jesus Cristo nosso Senhor. Quando Jesus morreu, ele sofreu o castigo por nossos pecados. Neste instante, ele está pronto para entrar em sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em seu coração. Para ter o seu amor e perdão e receber a vida eterna, você deve recebê-lo como sacrifício de Deus pelos seus pecados e convidá-lo a entrar em seu coração pela fé. Se este for o seu desejo, você pode fazer uma oração com fé e Jesus Cristo entrará em sua vida. Quero sugerir uma oração. Senhor Jesus, preciso do Senhor. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados. Eu abro a porta do meu coração e recebo o Senhor como meu Salvador e meu Senhor. Dirija a minha vida. Me transforme na pessoa que quiser que eu seja. Amém. Se esta oração expressa o desejo do seu coração, então ore agora mesmo, onde você estiver. Ore comigo em silêncio, enquanto eu digo uma frase de cada vez. Senhor Jesus, preciso do Senhor. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados. Eu abro a porta do meu coração e recebo o Senhor como meu Salvador e meu Senhor. Dirija a minha vida. Me transforme na pessoa que quiser que eu seja. Amém. Agora que você fez esta oração com fé e convidou Jesus Cristo a entrar em sua vida, pode ter certeza de que ele entrou, porque ele prometeu que eu faria se você pedisse. Pode ter certeza também de que seus pecados estão perdoados e de que você é um filho de Deus e de que tem a vida eterna. Se você quiser experimentar a vida abundante que Jesus prometeu, fale com ele todos os dias em oração. Descubra o plano maravilhoso que ele tem para a sua vida, lendo a Bíblia, e conviva com outros que o amam e o seguem. Finalmente, lembre sempre das suas maravilhosas promessas. Nunca vou abandoná-los ou desampará-los, porque eu estou com vocês sempre, até o fim dos tempos. Estamos apresentando A Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Apresentação: Alexandre Bernardes. Então é isso. Jesus, ele morreu por você. Ele entregou a vida por ti. Ele te ama. Somente ele conhece você como ninguém te conhece. Então, a tarefa dessa semana vai ser a seguinte: você vai orar, mas não apenas pedir e não apenas agradecer. Você vai ter o seu momento onde você vai pedir, onde você vai agradecer, porque nós precisamos pedir, nós precisamos agradecer, ok? Mas você vai começar agora a orar contando coisas para Jesus. Você vai passar o dia conversando com ele. Eu vou dar uma dica aqui, ó. Eu sempre falo aquilo que é o mais interessante, tá? Por exemplo, 3 da manhã é um horário excelente. Pelo menos 20 minutinhos, tá? Comece pelo menos com 20 minutinhos. Ah, pra mim não dá às 3 da manhã, então faça pelo menos na primeira hora do dia, como a primeira tarefa do dia. Ok? A posição sempre indicada, eu indico de joelhos. Mas de repente não vai ter condição, né, de você se ajoelhar.
Então você vai na posição que você se sentir mais à vontade no seu contexto. Tá? Então aqui são as dicas mais interessantes. 20 minutos. Você vai lá, você começa a conversar com Jesus, né? De repente você vai levar os seus pedidos a ele, os seus agradecimentos. Mas aí, quando você perceber que está acabando o assunto, então começa a falar tudo para ele, começa a contar tudo para ele. Tá? Faça isso. Você vai ver que vai começar a acontecer coisas maravilhosas. Pelo menos 20 minutos. Se der um branco na sua mente, retorne aonde você parou e vai repetindo a oração. Tá certo? Se você estiver ali, por exemplo, alguma coisa tirou a sua concentração, conte para Jesus o que tirou a sua concentração. E continue orando. A mente ficou dividida entre dois pensamentos? Fale para Jesus o que está dividindo a tua mente. Outra coisa também. Por exemplo, deu uma... Me fugiu aqui que eu ia falar. Deu angústia, vontade de parar. Ok? Então você persista. Vá até o fim. Vá até o fim, por quê? Porque quando a gente persiste e a gente avança, a gente passa os obstáculos, vem as orações mais interessantes e mais profundas. Só um detalhe, eu lembrei agora, eu entendi uma coisa que aconteceu. Parecia que tinha um fundo, né? Quando eu passei a vinheta de Jesus, que Jesus morreu por nós, algumas pessoas falaram, sua voz está saindo no fundo. Acredito que quando eu fui gravar este fundo, eu fiquei comentando algo enquanto ia gravando e saiu a minha voz, ok, pessoal? A gente vai corrigir isso daí, fiquem tranquilos. Mas creio que vocês entenderam bem a reflexão. Então faça assim, ok? Siga todas essas orientações. Todos os dias, tá certo? De madrugada, vá contando tudo para ele. Ao longo do dia, vá conversando com Jesus. Vá contando tudo para ele, conversando com ele, abrindo o seu coração a ele. Quando vier os pensamentos maus na sua mente, você faça o seguinte, ó. Senhor Deus, esses pensamentos estão vindo na minha mente. Leve esses pensamentos cativos a Jesus. Você vai ver o que vai começar a acontecer. Você entendeu? Então, de madrugada, uns 20 minutinhos, peça, agradeça, mas vá contando coisas para ele. Você vai começar a ter as impressões do Espírito Santo na sua mente. É assim que você vai começar a ouvir Jesus falar com você, te orientar, vai vir a paz que excede todo entendimento. Ao longo do dia, conversando com Jesus, se os pensamentos maus vêm ou vierem, você peça para que Deus os leve a Cristo. E no final de cada dia, ore pelo menos ali uns 10, 20 minutos, agradecendo a Deus pelas vitórias que Ele te deu. E isso todos os dias. Percebe que você vai estar conosco durante todos os dias? Entendeu? O programa é todo dia. E para fechar, antes da oração final, semana que vem, claro, nós vamos retornar aqui na Dória FM, a partir das 11, para mais um passo, para mais uma orientação. Para quem chegou agora e quiser mais orientações, mais detalhes para você praticar então esta jornada de intimidade com Deus e momentos a sós com Cristo, vá lá no nosso Zap, diga que você quer as orientações, a gente vai colocar você no grupo. Não fique preocupado, né, de o grupo travar o celular, porque só o administrador vai publicar no grupo. E lá você vai ter todas as orientações durante a semana, tá? O Zap nosso é o 11 9 58 17 35 91. Repetindo, 11 9 58 17 35 91. Nosso canal no YouTube, também de apoio. Intimidade com Deus Oficial. Se inscreva lá, ative o sininho de notificações. Intimidade com Deus Oficial. E o nosso e-mail, averdadeparaotempodofim, @hotmail.com. E tenha paciência quando você mandar a tua mensagem, sobretudo no Zap, que a gente vai te atender. É muita gente, mas a gente vai te atender. Vamos então para a oração final. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Prepare o seu coração. Vamos falar com Deus. Falar com Deus. Pai querido e
bondoso Deus, esteja conosco, Senhor, ao longo desta semana. Nos ajude a colocar em prática esses passos, essas orientações, Senhor. Ajuda-nos a não ter pressa de sair da Tua presença. Pai, existem pessoas, eu não preciso ser profeta, como um amigo meu diz sempre nas pregações dele, eu quero repetir aqui, não preciso ser profeta para saber que há pessoas que estão destruídas por dentro, ó Pai, desanimadas, desesperadas, um grito de socorro, mas se elas praticarem esses momentos de intimidade, esses momentos a sós com Cristo, suas vidas nunca mais serão as mesmas, ó Pai. A partir desta próxima madrugada, que o Teu anjo já nos acorde para conversar contigo, não apenas pedindo, não apenas agradecendo, mas também ouvindo o que o Senhor tem para nos dizer, porque a Tua palavra diz, este é o caminho, andai nele. E ao longo da semana praticando, ó Pai, e haverá coisas maravilhosas que acontecerão, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós entregamos, ó Pai, todas essas coisas em Tuas mãos, com a certeza que o Senhor vai tirar pessoas lá das profundezas, da tristeza, da miséria humana, e serão pessoas agora felizes, cheias de alegria e, sobretudo, cheias da paz que excede todo entendimento. Pai amado, no domingo que vem estaremos de volta para celebrar as coisas maravilhosas que já começaram a acontecer, não só na nossa vida aqui, mas na vida dos ouvintes também, dos milhares de ouvintes que estão espalhados por este Brasil e por todo o mundo. Te rogamos essas bênçãos e te pedimos, em nome de Jesus, através desse sangue poderoso. Amém. Amém. Fabiana, Deus te abençoe e até a próxima, viu? Até a próxima. Muito obrigado, Wesley, que Deus te abençoe. E lembre-se sempre, vigiai, para que não caia em tentação. Até mais, durante a semana, nas orientações, através das redes sociais. E até o próximo programa, se for da vontade de Deus. Um beijo no seu coração. Maranata, o Senhor Jesus logo vem. Você acabou de ouvir Programa Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Na apresentação de Alexandre Bernardes.